O Brasil é um país curioso, interessante, que em pleno século XXI, nós não temos ainda completado o nosso processo de consolidação da nacionalidade. Temos um passivo que corresponde à tarefa geohistórica não realizada de ocupação de praticamente metade do nosso território, que isso corresponde exatamente à Amazônia. E a Amazônia, uma vez totalmente integrada à dinâmica da nação, do desenvolvimento brasileiro, numa simplificação, logicamente, mas ela já tem pelo menos 3 papéis importantíssimos a cumprir. O primeiro, senador, decorre das riquezas naturais que ela abriga. Estima-se que os dados mais abrangentes, isso é outra característica da Amazônia, sempre os dados são bastante discrepantes, dificilmente se consegue coisas atuais, enfim, consolidadas, mas os dados mais abrangentes que encontramos indicam que a Amazônia abriga 23 trilhões de dólares em recursos naturais, 15 trilhões abaixo da superfície, decorrente dos metais, minerais, metálicos, não metálicos, energéticos, etc., e 8 trilhões acima da superfície, relativo à biodiversidade, sendo que uma parcela extremamente pequena dessa biodiversidade, no que diz respeito ao seu potencial de exploração econômica, é conhecido até hoje. O segundo papel decorre do potencial que ela tem de ser a plataforma central de integração sul-americana. A Pan-Amazônia, que nós vemos aqui, são 7 milhões de quilômetros quadrados, nós ocupamos 5, mas é interessante ver que alguns países são até mais amazônicos que o Brasil, no que diz respeito à percentagem do seu próprio território abrangida pela Amazônia, como o Peru e a Bolívia, em alguma parte. São 9 países condôminos, com as suas áreas humanizadas e dinamizadas, voltadas para os oceanos. Então, esse contexto amazônico corresponde a um enorme vazio e há uma homogeneidade muito grande entre todas elas. Homogeneidade da geografia física, da geografia humana, e são áreas carentes de infraestrutura, extrema pobreza, e os problemas são os mesmos, né? Os problemas ambientais, indígenas, dos ilícitos, a questão da água, enfim. E como o Brasil ocupa a maior parte e ocupa uma posição central, nós só não fazemos fronteira com o Equador, é uma excelente oportunidade para nós capitanearmos esse processo de integração. Manaus é um epicentro da Amazônia. Daí, nós entendermos a inconformidade da população do Amazonas de Manaus em até hoje o Estado não contar com uma rodovia que o ligue ao centro-sul do Brasil. Uma capital economicamente importantíssima e não se conecta com o restante do país, seria mais ou menos a mesma coisa que Porto Alegre, por exemplo, conectada a Montevidéu e Buenos Aires, não tivesse uma estrada que ligasse ao centro do Brasil também. O senador Jabas Passarinho, ele me contou que quando era governador do Pará, ele recebeu a visita do embaixador francês, depois de ter percorrido a Amazônia, esteve com ele e disse, governador, e achei interessante porque os países europeus, eles têm colônias extracontinentais, o Brasil tem uma colônia no seu próprio território, caracterizando a Amazônia como sendo uma colônia do Brasil, já que quase todas as iniciativas que se faz na Amazônia não tem como foco principal atender às demandas da sociedade, da população amazônica, e sim, esse déficit de soberania, a gente costuma dizer que esse processo todo é como combater fantasmas, porque ele não sabe de onde vem, o que são, o que fazem, quais são os seus objetivos. Mas o resultado geral a gente pode verificar. Então, o segundo papel é esse da integração sul-americana. E o terceiro papel vem da condição de que a Amazônia abriga a resposta a alguns dos grandes problemas que afligem a humanidade atualmente. Questão de biodiversidade, mudança climática, produção de alimentos, produção de energia renovável, a questão da água. Daí nós entendemos o grande apelo que a Amazônia exerce diante da opinião pública internacional, e ela ser foco das atenções permanentemente. E a Amazônia precisa ser abordada com um caráter estratégico,
E esse caráter estratégico pressupõe duas condições. A primeira, visão de longo prazo. E a segunda, multidisciplinaridade. Não se pode abordar qualquer questão da Amazônia apenas com viés de defesa, ou viés econômico, ou viés ambiental. Não. Tudo necessariamente deve estar integrado. E para que tenha condições de mudar a realidade, tenha profundidade e duração capazes de mudar a realidade. Então, quando eu digo essa multidisciplinariedade, eu estou me referindo que ela tem que ter, primeiro, um viés social, humano. Há um poeta paraense que diz que a espécie mais ameaçada na Amazônia é o ser humano. E nessa concepção de desenvolvimento sustentável, o ser humano ficou esquecido. E a Amazônia abriga 23 milhões de pessoas, a maioria em extrema pobreza, vivendo em condições precárias, e os maiores sacrificados neste processo têm sido os nossos indígenas. A professora Berta Becker dizia, uma grande geopolítica, estudiosa da Amazônia, ela dizia que há que se proporcionar valor à floresta em pé para que ela possa competir com as commodities, com a exploração da madeira, simplesmente, ou as plantações, né, para a criação de gado e as plantações, enfim. Então, enquanto não houver essa visão de aplicar conhecimento intensivo, e esse conhecimento, tanto um caráter de pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, mas ele tem que estar associado também com o conhecimento tradicional dos povos da Amazônia. Isso é fundamental. Mas, então, eu falei desse caráter multidisciplinar, a questão social, a questão de ciência e tecnologia, logicamente, a questão ambiental. Nós temos que realmente chegar num ponto de desmatamento zero, é necessário, pelo patrimônio que isso representa, pela responsabilidade que nós temos perante o mundo e perante as gerações futuras, e também pelo pragmatismo. Porque, não o fazendo, nós estamos legitimando bandeiras de pessoas que vêm de fora, em instituições, e vêm aqui a nos deitar falação e ensinamento como nós devemos preservar a nossa Amazônia. Porque se a população não tiver alternativa, realmente ela vai viver, né, da exploração extensiva da Amazônia. O general Etchegoyen caracteriza muito bem com os déficits de soberania que nós vamos admitindo se estabelecerem perante ou dentro da Amazônia. Senador, aqui estão as unidades de conservação às terras indígenas. Eu quero dizer que eu não sou contra a unidade de conservação em terra indígena. Pelo contrário, eu sou favorável. Acho que nós temos que ter um desmatamento zero, temos que proteger os nossos indígenas, mas temos que compatibilizar com a exploração dos recursos naturais. Vejam as áreas de concentração que nós temos e vejam esse mapa aqui. Aí são os escudos cristalinos, chamados cráton, onde há ocorrência de minerais, né? E ali em cima relaciona todos: ouro, cobre, chumbo, estanho, prata, titânio, nióbio, tântalo. Agora nós descoberta grande do coltan, enfim, outros. As terras raras foram descobertas aqui nessa região, né? E vejam que interessante essa coincidência que há na concentração de terras indígenas e unidades de conservação. A única exceção é esta área aqui, mas aqui é uma bacia sedimentar e há grande ocorrência de petróleo também, petróleo e gás aqui nessa região. Diamante nos escudos cristalinos, principalmente aqui na cabeça do cachorro, aqui, e aqui na terra indígena Roosevelt, dos índios Cinta-Largas, há aqueles veios de diamante cor-de-rosa, de um valor inacreditável, e até hoje não se sistematizou essa exploração. Ele continua sendo explotado por meio de atividades ilícitas. Isso é uma hemorragia, né? São riquezas que o país perde, porque ele sai daí direto para as estruturas de contrabando, e o Brasil não se beneficia em nada com relação a isso. Então, realmente, esse aspecto nos preocupa. Eu queria, depois podemos voltar à questão indígena. A questão indígena nossa tem dois aspectos que me parecem inadequados. Um é que ela é extremamente, essencialmente geopolítica. E ela se basta aí, se delimita às terras indígenas, e os coitados permanecem a partir daí totalmente esquecidos. E como diz o ministro Mangabeira Unger,
para preservar as culturas se sacrifica as pessoas. E aí os nossos índios ficam condenados ao primitivismo, a condições básicas de necessidades básicas não são atendidas, e aí entra-se num círculo vicioso, porque as más condições que vão se agravando, elas realimentam todo o processo. Os nossos indígenas, eles são reféns desse processo, porque, como eu me referi, que não há atendimento das necessidades básicas dos índios, eles ficam refém dos ilícitos, eles próprios proporcionam o ilícito como única, às vezes, alternativa de suprir essas necessidades. Então, com muita frequência, a exploração de madeira ilegal, o garimpo ilegal em terra indígena é proporcionado pelos próprios índios. Assim como o narcotráfico na faixa de fronteira, por exemplo, aqui, essas tribos indígenas que tem ao longo do Vale do Javari, elas se esparramam pelos dois lados da fronteira. No lado peruano, foi desenvolvido uma variedade de coca adaptada ao clima quente e úmido da Amazônia Baixa. E hoje já há plantio de coca, e muito intenso, ao longo do rio Javari, junto à nossa fronteira. Então, os índios ticunas, por exemplo, que vivem nessa região, eles chamam os parentes brasileiros que auxiliam na colheita. Quando os nossos índios brasileiros voltam, eles trazem pequenas quantidades, 1 quilo, 2 quilos, e aí é um comércio formiga, que os receptadores vão recebendo, vão juntando, e aí vão descendo, né, a calha do rio, e aí ou desce para o centro-sul do país, ou se encaminha para a Europa, às vezes para a América Central e Ásia. O Brasil não é produtor ainda de cocaína, e depois eu vou voltar a comentar esse ainda, mas é corredor de passagem e é o segundo maior consumidor de coca do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o problema do corredor de passagem é que hoje os corredores de passagem da coca estão se transformando em corredor de consumo, porque com o aperfeiçoamento das estruturas de combate às movimentações financeiras, eles estão se obrigando a remunerar quem faz o tráfico com cocaína e não mais com dinheiro. Um dado sobre o narcotráfico, por exemplo. Eu vi um dado da Polícia Federal que nós teríamos hoje já cerca de 2 milhões de viciados em crack. Se cada viciado em crack consumir 1 grama de cocaína por dia, são 2 toneladas de cocaína só para abastecer o consumo do crack. Então, eu falei da desarticulação internacional e, mais séria, eu acho a nossa desarticulação nacional. Não há um órgão que tenha uma visão sistêmica sobre isso, que oriente tudo que deve ser feito, os estudos, a questão de inteligência, identificar todos os processos, verificar as causas, as consequências, quais seriam os pontos ótimos, né, para nós atuarmos. É muito deficiente a atuação entre as forças, entre os órgãos que trabalham nessa área. Ele é esporádico, há um entendimento excelente entre todos, enfim, mas é esporádico nas operações Ágata e alguma operação pontual, mas não há uma atuação sistêmica constante. Estamos buscando uma resposta para isso, senhores senadores. É chamado Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira. Como eu disse, são 17 mil quilômetros de fronteira e até hoje nós ainda fazemos o combate aos ilícitos e o Brasil e o Exército recebeu esse poder de polícia ao combate de crimes transnacionais. Diante do gigantismo da tarefa, que até hoje se baseia no fator humano, nossos pelotões de fronteira, as patrulhas, enfim, se concebeu o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, que é um sistema a ser instalado em toda a faixa de fronteira do Brasil, chamado SISFRON. Ele é composto de 3 subsistemas. O sistema de sensores ao longo da linha de fronteira, radares, e o Brasil entrou no restritíssimo clube dos países capazes de produzir radares, veículos não tripulados, outros tipos de sensores. Filmar aqui e tal, deixou. E sair aqui para mostrar para vocês aonde que eu tô aqui, ó, é um estouro. Isso aqui mais ou menos dá uns 20 quilômetros por baixo de tudo minério, cheio de minérios. Eu já sei aqui, é muitos tipos de minerais aqui, nessa região. Não é só aqui não, a região toda aqui. E eu estive em outras regiões também, passei por Machadinho, várias cidades aí,
Eu vou mostrar mais para frente aí. Então aqui é já em 1700 e pouco, 1700 por aí, 1750, os espanhóis já tentavam entrar aqui. Existem muitos fortes que os portugueses já faziam para se defender dos espanhóis, dos holandeses, dos franceses, do mundo inteiro. Isso aqui já vem sendo tirado, extraído coisa do nosso país há 250 anos atrás, tá? Agora de uns 40 anos para cá tá tirado assim na cara mesmo de todo mundo. Então é isso que eu vim alertando o pessoal para ver que a gente é muito rico e tem país ficando rico com as nossas coisas aqui escondido, saindo aqui, você não sabe a quantia de... Só quem trabalha com isso e mexe com isso sabe que a gente está sendo lesado e o próprio brasileiro não pode mexer. E eu não estou trabalhando com garimpo, estou fazendo vídeo. Então aqui a gente testou, isso aqui é cassiterita, esse preto aí, tá? Eu testamos para ver se tem ouro, a gente testou, é cassiterita. Em outras localizações, eu não vou dizer onde que é, porque também não tenho localização para dizer. Eu estive em cooperativa nessa viagem. Então a gente está fazendo um levantamento de material. É muito rico o nosso país. Então o povo está de olho nisto daqui é muito tempo. Desde a madeira, a água, o país que tem mais água no mundo, água doce, é aqui, e Canadá, mas lá é puro gelo. Insetos, floresta, madeira. Aí a turma fala, você está tirando a madeira daí. Tem muitos países que falam que estão ajudando a cultivar aqui, mas são os maiores compradores de madeira da floresta amazônica. E depois vem pagar de bonzinho. É um monte de conversa, um monte de mentira que roda, não é só aqui no Brasil, é no mundo. É matérias que é só para iludir o povo e deixar sempre na mão desse povo de fora. É igual na cidade. Tem meia dúzia que manda, uma cidadezinha pequena, uma cidade grande é uns 100 que manda, e no mundo também é assim. Pena. Então esse é uma casterita, só fiz um teste, mostrei pro cara lá que era casterita. Isso aí é o que faz o estanho. Esse pó preto ele é extraído o estanho, ó, você vê que você joga água, ele não sai fácil, não é igual o esmeril. Joga, ele não sai. É extraído o estanho e outras coisas desse material aí. Ele derretido fica branco. Tá bom? Então eu passei um aparelho aqui numa estrada para você ver. Eu vou deixar quietinho para você ver o tanto de minério que tem. É perigoso fundir o aparelho. Isso aqui é ouro, hein, cara? Isso aqui é danado pra fundir. Isso aqui eu acho que é ouro. Dispara. Ó. E aqui ele tá marcando ouro. Só que a gente não pode mexer. Aí eu resolvi pegar de noite uns pedaços pra gente fazer um teste. Passamos aqui em Machadinho, coisa linda. Mostrar aqui umas cachoeiras legais para você. Esse aqui é um ponto turístico. Aos domingos enche de gente aqui, é muito lindo aqui. E tem outras cachoeiras mais para frente ali, que é visitada por várias pessoas do mundo inteiro. E vem turista para mergulhar. Tem indício ali de pessoas que acharam pedras preciosas, não aqui, em outros locais. Aqui também já acharam pedras preciosas aqui. E eu nem vou contar o que tem aqui, porque senão acaba essa beleza aí. Às vezes uma firma pode chegar aí, comprar esse daqui e acabar com a nossa beleza ali. Só que é muito rico esse daqui. Achei coisas ali, só de bater o olho, porque quem mexe com isso, quem tem prática nisso daí, você bater o olho e você vê coisas que outra pessoa não vê, né? Então é a mesma coisa de a pessoa que está acostumada com lavoura, com gado, ele bateu o olho e já sabe se está doente, um médico, alguma coisa. Então a gente tem um dom para isso também, pelo menos eu, né? Então eu batendo o olho não é assim de cara, aqui tem tal coisa, não. Mas aí debaixo dessa rocha que esconde muita coisa. Olha aqui um frisão aqui passando bem aqui, ó. Essas coisas escuras aí, é tudo minério de baixo. Só que não vou contar onde é, porque não é para proteger essa belezura que tem aí, né?
Porque existem outros locais que não tem nada, tem o mesmo minério, então não há necessidade de mostrar. Aqui um cara já tinha achado águas marinhas mesmo ali, não teve jeito, mas como é abundante águas marinhas nessa região, e foi achado águas marinhas perto daí, venderam até 1,5 milhão, parece, o cara falou. Mas não nesse local. Aí é um indício de águas marinhas, essas micas bem prateadas aí. Eu chamo de mica isso aí. Pra mim é mica e maracacheta, e aqui um citrino vermelho, cor de abóbora, coisa mais linda. Isso aqui eu tava dentro do escritório no pessoal, que a gente tá fazendo uma parceria também, bacana. Outra rocha de quartzo, uma obsidiana verde, coisa mais linda, muito linda. Olha aí, que peça linda. Isso é alguma pecinha ali, eu falei, vou filmar essas peças aqui. Que esse aqui já é um quartzo, só que coisa mais linda. É um Big Gold. Aqui é um geodo de ametista, tudo da região. Essa região aqui tem ouro, diamante, casterita, topázio de todos os jeitos, turmalina, diamante, nióbio. Olha, o que você pensar está aqui nessa região, e daqui pro Amazonas descendo aí é puro minério, petróleo, gás. Existe tantas outras coisas que você no mundo não tem. Aqui é um artesanato bacana que o pessoal fez de pedra, daí eu achei bonito, falei, eu vou dar uma filmada. É feito de rocha, muito legal, ó. Trabalho bem feito. Uma mulher grávida, muito legal, achei legal. Ó, o barrigão, muito legal. Aqui é outras rochas que eu mostrei só para mostrar, tá aflorando assim na cara de todo mundo ali, ó. Rocha que contém cobre, que contém urânio, que contém fosfato de cobre, que contém ouro, manganês, ferros e muitas outras coisas aí. Para você ver a formação da rocha, tudo parecida, todas elas iguais. E por baixo da rocha você cavuca ali, pode ter um minério debaixo da rocha e continua tendo rocha igual. Essa rocha contém vários minerais nela, principalmente o cobre. Então é isso aí, pessoal. O pessoal tá de olho na nossa Amazônia, pela natureza, pela floresta, pela riqueza de mogno, de cerejeira, de metais, tudo. Então eu acho que o Brasil está na hora de se acordar. Não é política não, mas é para abrir o olho. Desde a época que aqui era colônia portuguesa, o português o pessoal já roubava dos portugueses aqui. O português era dono. O português nunca roubou nada de nós, porque eles eram dono aqui, né? Então eu vou passar o aparelho só para você ver e mostrar umas rochas legais aqui. Essa aqui contém ferro, parece um chifre de... E essas pedras ali, ó, ela contém, algumas contém algum pouquinho de ouro, que eu fiz um teste. Esse é um quartzo que logo eu vou cortar os pedaços. É um quartzo muito lindo esse aqui, é um Morion, mas tem uma parte ali que é um Big Gold já junto, tudo misturado. Eu vou cortar para lapidar e eu vou fazer algumas peças lindas para vocês. Essa aqui eu testei, tem ouro nela. Para você fazer o teste, gente, você pega alguma coisa, um ferro bem grosso e moe até virar tipo fubá. Aí faz um teste. Essa pedra que eu quebrei ali é ferro, puro ferro. Aí a jazida de ferro, só que tem uns locais ali que tem ferro e urânio. E tem local, esse ali é óxido de ferro, mas ali dentro é puro ferro. Então é ferro, tem titânio junto. Eu olhei na lupa ali, tem titânio junto ali. E tem quartzo que é com titânio, com óxido de titânio, tem titânio mesmo. Então é rico de minerais aí. Só que para garimpeiro isso aqui não serve, isso aqui é só para mineração. Então esse daqui, ó, ele já contém urânio. Essas coisinhas parecendo ouro ali, mas não é, dá uma diferença. Você raspa o urânio, é meio
ele é um pozinho amarelo. Esse aqui também contém urânio. Só que o urânio, na realidade, assim, não faz nada. É uma pedra comum. Vários tipos de cristais e rochas podem conter o urânio. Não é um tipo só, não. É um material urânio que vai ter dentro daquela rocha. Só que tem rocha que contém urânio, rocha mesmo, e contém ouro junto. O que faz mal é depois de processado, de muito tempo, gasta bilhões aí para poder fazer, enriquecer esse pozinho aí. E foi feito teste em Ariquemes, essas rochas aí. De tudo. Todos os tipos de minerais. Essa aqui é amazonita, uma rocha de amazonita que o rapaz lá me deu. De lá também da região. Verde, tem azul, tem vários tipos. Essa aí da lapidação, fica bonito. Você corta. Cassiterita. Nióbio. Então, pessoal, a gente tem que ficar de olho, né? É nosso isso aqui. Isso aqui faz falta. Então, muito obrigado por participar do vídeo. Discute aí, vê o que a gente pode fazer para deixar o povo brasileiro trabalhar sem destruir a floresta. Lógico que ninguém quer destruir floresta nenhuma. Quem quer destruir a floresta é quem compra madeira internacionalmente. É só parar de comprar internacional aqui que ninguém vai cortar nada, tá bom? Agora, mineral o cara não vive. Se eu abrir uma latinha de cerveja, de Coca-Cola, precisa ter minério. Um abraço para vocês. Não se esqueça de deixar o joinha, que é muito importante. Compartilhe esses vídeos para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E muito obrigado por participar. Até o próximo vídeo aí, pessoal.